Muito bem, então vamos dar continuidade no nosso treinamento e conhecer as funcionalidades aqui do ambiente HStudio. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um exemplo de utilização do temporizador Theon. Eu fiz um segundo projeto aqui, tá? Mas ele está bem igualzinho. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, só criei um outro programa só para ficar mais clean aqui, né? E legal. E aí, olha lá, só vou dar uma passada aqui, ó. Eu deixei uma chave 1 e a saída 1 do nosso kit para a gente mexer no vídeo de hoje. Bom, qual que é o nosso objetivo? É fazer o seguinte: a gente vai acionar a minha saída 1 com um tempo de atraso. Ou seja, eu vou ligar a minha chave 1, vou contar um tempo. Esse tempo contabilizou? Eu aciono a minha saída. Tá certo? Legal. O que a gente vai precisar para trabalhar e implementar um bloquinho temporizador? A gente vai fazer o seguinte: aqui na hierarquia, nós vamos localizar o repositório de bibliotecas. E aí nós temos, clica aqui, né, nessa setinha, e aqui nós temos duas bibliotecas. A biblioteca HI, então são todos os recursos que a HI Tecnologia criou num bloquinho, né, são compatíveis com os nossos equipamentos, fazem sentido para os nossos equipamentos. E nós temos aqui uma biblioteca IEC, que é uma biblioteca da norma. Então vamos expandir aqui a norma. E o nosso bloco de temporizador, ele faz parte da norma. Tá, ok? Bom, aqui nós temos outros tipos. Então, quando eu precisar fazer uma conversão do tipo de dado, a gente vai ter que usar uma biblioteca aqui da norma também. Olha lá, tem uma infinidade aqui de possibilidades de conversão. De booleano, só uma ideia, de booleano para sint, de booleano para int, booleano para lint e assim por diante. Tem quase todas as possibilidades, as combinações possíveis. Aqui nós temos funções matemáticas, manipulação de string, textos, né? Trabalhar com textos. E aqui é onde a gente vai trabalhar hoje, que são os function blocks. Então eu vou expandir aqui. E olha que interessante, nós temos ali bloco de função de PID, integral, leitura do relógio calendário e, por fim, nós temos aqui esses três blocos, que é o TON, TOFF e o TP. Esses blocos são justamente os blocos de temporizador, tá ok? No vídeo de hoje a gente vai focar no TON, mas a gente vai fazer uma análise bem detalhadinha do bloco TON e com essa análise que a gente vai fazer, com certeza você vai conseguir interpretar as outras documentações e implementar o que for necessário para a sua aplicação. Tá ok? Bom, então, legal. Então eu vou dar um duplo clique nesse bloco TON. Foi aberto aqui na nossa área de trabalho esse painel com o repositório de bibliotecas, e aqui eu tenho meus parâmetros desse bloco. Legal, mas o que nós vamos acessar é essa aba de documentação. Então eu clico aqui em documentação, automaticamente será aberto o manual, né, e já vai ser direcionado aquele bloco que a gente está navegando ali. Legal, chegamos aqui no bloco TON. Então esse bloco temporizador, ele aguarda um tempo de atraso para ligar. Tá ok? Olha que bacana. Aqui nós temos uma imagem do bloco. Então isso aqui é bem legal para a gente compreender o funcionamento. Interessante. E percebemos aqui que esse bloco ele tem dois parâmetros de entrada e dois parâmetros de saída. E aqui abaixo nós temos uma tabela fazendo a descrição desses parâmetros. Então, legal. Então, vamos dar uma passada aqui por cima e vamos comentar cada um desses parâmetros de entrada e saída que a gente tem nesse bloco TON. Bom, para começar, eu vou falar desse parâmetro PT. O que é o parâmetro PT? O PT ele é um parâmetro de entrada e ele é basicamente o nosso tempo que a gente vai contabilizar.
Então imagina que eu quero fazer um temporizador de 5 segundos, ou de 1 minuto, ou de 20 horas, ou de 15 dias. Então isso é muito bacana, porque essa nossa variável PT é onde a gente vai colocar esse tempo de atraso. E olha que interessante, o tipo de dado é do tipo time, tá ok? Isso aqui traz para nós uma flexibilidade muito grande. Para quem já programou os CLPs da HI no ambiente de programação antigo, a gente ficava meio que limitado ao tipo de dado que era utilizado nesse bloco temporizador. Aqui no ambiente HI Studio e nos controladores da família G5 da HI Tecnologia, tem essa flexibilidade que nós temos diversos tipos de dados, justamente tipos de dados definidos pela norma. Mas isso aqui traz uma flexibilidade muito grande para nós. Ó, só uma curiosidade, vamos aqui padrão IEC, nós temos aqui ó, tipos de dados, esses daqui são todos os tipos de dados aqui da norma, e aqui no meio ó, nós temos tipos de dados relacionados com tempo, né, com duração de tempo. Então, time, tem o date, time of day e o date and time. Então, olha lá, tem uma legenda aqui, e olha que bacana, aqui tem um link, ó, e a gente é direcionado para cá. Ó. Então, olha que interessante, essa variável time, ela é uma variável de 64 bits. Então, o valor que nós podemos fazer a contabilização de tempo é muito grande. Né? A gente fazer o cálculo 2 elevado a 64. Isso aqui vai dar um número gigantesco. É mais do que bilhões, mais do que trilhões. É um número muito grande mesmo. E o que significa esse número muito grande para nós? É o número de microsegundos contabilizados a partir dessa data. 1 de janeiro de 2010, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Então, é um tempo muito grande. São vários anos, é um tempo muito grande mesmo. Então, como é do tipo time, tem essa flexibilidade para a gente fazer uma temporização de 5 segundos, 5 minutos, 5 dias, 5 anos e assim por diante. Tá ok? Beleza. Então, o nosso parâmetro PT, que é a definição de tempo, e nós temos o parâmetro IN. O que é o IN? É basicamente o nosso disparo, é o nosso trigger que, a partir da transição de subida desse parâmetro, né, dessa entrada aqui do bloco, é o que a gente vai iniciar a contagem, né, vai contabilizar esse tempo PT programado. E aí, eu já vou até avançando, nós temos esse parâmetro ET, que é um parâmetro de saída. O que significa esse parâmetro de saída? Ele é basicamente o valor corrente do tempo que já foi contabilizado. Ou seja, imagine que eu programei aqui, né? Então eu programei meu temporizador para fazer a contagem de 1 minuto. Então, quando eu acionar a minha entrada IN, eu vou visualizar aqui no parâmetro ET o tempo desde o período 0 até chegar em 1 minuto, eu vou ver esse valor subindo. Tá? Então é bem bacana também, algumas aplicações faz sentido, né? Eu visualizar, puxa vida, quanto que já contabilizou desse meu tempo que eu programei. Então é a saída ET, ela vai sair de 0 até chegar no valor programado em PT. Então a gente consegue acompanhar em ET. E por final, nós temos a nossa saída Q. O que é a nossa saída Q? É quando o meu tempo for contabilizado, essa saída vai de nível lógico baixo para alto. Então ela vai acionar. Tá certo? Então olha lá. A nossa saída tem a interpretação dela, né? True ou false. Então se ela for para nível lógico alto, significa que o tempo ele foi contabilizado. Beleza. Aqui tem uma descrição do bloco, né? Comentando o que significa cada parâmetro, né? Como que é o comportamento do bloco. Aqui nós temos um diagrama em função do tempo. O que acontece se eu habilitar a minha entrada IN, como que vai refletir na minha saída aqui, como que é o meu parâmetro PT, o ET, beleza? Então dá para fazer a interpretação desse diagrama. Aqui tem até a legenda do que está acontecendo aqui em cima. E legal, e a gente já vai direto na prática aqui, para não perder muito tempo.
Então, esse é o nosso exemplo que a gente vai se basear. Vale a pena comentar que é o seguinte, todas as documentações aqui dos blocos de funções, tudo que a gente tiver de documentação, os exemplos de utilização, ele basicamente vai ser dessa forma. A gente entrega o código em ST, que eu posso vir dar um Ctrl C, Ctrl V, e também já tem um esquema da declaração de variáveis. Então, para esse programa de exemplo que está aqui, eu preciso declarar essas minhas variáveis. Então, imagine que eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V dentro do meu código. Então, eu vou colar esse exemplo do código e para que isso funcione, eu preciso declarar as minhas variáveis de acordo com o que ele está pedindo aqui. Então, olha lá, no meu programa de exemplo aqui, ele definiu uma variável como imp_in. Então, logo, eu vou precisar declarar essa variável imp_in, do tipo booleana, do tipo time. Legal. Beleza, só um comentário mesmo, para que se alguém tentar copiar e colar esse código, tem que se atentar a isso. Beleza, no nosso caso a gente vai fazer aqui do zero. Bom, primeiro passo, eu vou vir aqui em variáveis, vou adicionar uma nova variável, e aqui, olha que interessante, no tipo de dado, ao invés da gente utilizar um tipo nativo, eu vou cair aqui em blocos de funções. Qual o bloco de função que eu vou utilizar? Um bloco da norma. Olha lá, bloco da norma IEC. E aqui dentro eu tenho todos os function blocks que a gente navegou aqui, né? No repositório de bibliotecas. Então, no nosso caso, eu vou chamar aqui esse bloco T1, vamos assim dizer, eu vou chamar ele. E aqui eu vou arbitrar um nome para esse bloco. Perceba que aqui no exemplo, ele chamou de myT1. Tá ok? E aqui, por exemplo, eu vou colocar, sei lá, timer. Legal, timer. Vou voltar aqui no meu código e aqui a gente vai começar a fazer a programação. Então, vou colocar aqui uma legendinha. Então, meu temporizador. Maravilha. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? O meu bloco, eu chamei ele como timer. Então, aqui no meu código, eu vou fazer o seguinte, timer. E olha que interessante, a gente vai precisar parametrizar esse bloco, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o Ctrl mais a tecla T, Ctrl T. Olha que interessante, foi preenchido automaticamente todos os parâmetros necessários para o funcionamento desse bloco, que no caso são os dois e únicos parâmetros de entrada. Então aqui a gente vai definir quem vai ser o nosso gatilho de disparo, a nossa entrada de habilitação e o nosso tempo desejado. Bom, o nosso objetivo é acionar a saída a partir da nossa entrada digital, né? Então aciona a entrada digital, contabiliza um tempo e depois aciona a minha saída, né? Na verdade essa é a sequência. Então o parâmetro de entrada, o meu gatilho, vai ser a minha chave 1. Então olha que legal, aqui ele fala, inclusive quando a gente dá o Ctrl T, ele puxa os parâmetros de entrada e já vem com a descrição. Então olha que interessante, aqui ele já fala que tem que ser do tipo booleana. E olha que bacana, o meu parâmetro, minha variável chave 1, ela já é do tipo booleana. Então perfeito, era isso que eu precisava mesmo. Então vou colocar aqui chave 1. E agora a gente vai colocar o nosso tempo. No exemplo aqui, se eu não me engano... Tá, legal. Então, isso aqui, aqui no exemplo, ele utilizou um tempo fixo também, que é justamente o que a gente vai usar aqui, e depois eu vou fazer um exemplo diferente para a gente trabalhar. Bom, esse meu parâmetro PT, ele precisa ser parametrizado com valor de tempo, obviamente. Então, eu consigo trabalhar com valores constantes. Imagine que eu vou temporizar sempre, como no nosso exemplo aqui, 10 segundos. Então, como eu posso fazer? 10, essa cerquinha, né, o jogo da velha, 10S. Tá ok?
isso aqui tem bastante documentação falando de como que deve ser a utilização disso, né? Então eu poderia colocar aqui 10 segundos, né, ou minutos, ou inclusive eu poderia colocar assim, ó, time, ele também aceita, né? É bem bacana. Então vou deixar aqui T, essa cerquinha, 10 segundos. Então eu parametrizei o meu tempo programado com valor fixo, com uma constante de tempo. E, legal. A princípio o nosso bloco está parametrizado, né? Os dois parâmetros de entrada. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. A gente precisa testar a minha saída Q se ela já está em nível lógico alto. Por quê? Porque a característica dela é ir para nível lógico alto quando o meu tempo ele for contabilizado. Olha lá. Então, quando o meu tempo for contabilizado, né, o ET, ele não sai de 0 e vai até o valor programado em PT. Olha lá. Então, a hora que ele chegar no valor programado, a minha saída, olha o que acontece. Vai de nível lógico baixo para alto. Ou seja, ela aciona. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Vou testar ela. Então, if se. Já vou colocar aqui a estrutura básica, né, dessa rotininha, né, dessa estrutura. Bom, nós precisamos testar o parâmetro de saída. Como que eu faço para testar o parâmetro Q de saída? Eu coloco o nome do meu bloco, no caso eu chamei de timer, então no meu código eu vou colocar timer.q. Toda vez que eu quiser obter um parâmetro específico relacionado a um function block, eu tenho que colocar o nome desse meu function block, .q. Com isso eu vou estar me referindo a aquele parâmetro em específico. Bom, como a gente tem que testar se a minha saída foi para nível lógico alto, eu poderia simplesmente deixar assim, dessa forma. Como a gente viu em algumas aulas passadas, eu fazer isso daqui, né, é a mesma coisa do que comparar se é verdadeiro. Está implícito, tá ok? Mas eu vou deixar assim, ó, né? Acho que fica melhor para a gente visualizar. Beleza. Então, quando o meu tempo ele for contabilizado, o que eu vou fazer com a minha saída? Eu vou habilitar. Dois pontos igual true. Olha que bacana. Então aqui eu chamei o meu bloco, eu referenciei ele aqui no meu código, parametrizei o meu bloco e aqui eu estou testando a minha condição de saída, que é justamente o parâmetro Q. Então, quando a minha saída for para nível lógico alto, significa, olha lá, se o tempo foi contabilizado, então aciona a saída 1. Beleza. Então, se o tempo ele foi contabilizado, então eu aciono a minha saída 1. Beleza? Simples assim. Vamos carregar isso aqui dentro do equipamento. Maravilha. Carregou com sucesso. Eu vou ativar o depurador. E aqui nós já estamos visualizando o nosso kit de treinamento aqui. E é o seguinte. Eu vou acionar a minha entrada. E olha que interessante. O tempo ET ele está subindo de 0 para até 10 segundos. E olha que interessante. O tempo foi contabilizado. E olha o que aconteceu. A minha saída ela disparou. Então, nós acionamos a entrada, que seria o parâmetro in do bloco. Ele vai contabilizar o tempo programado em PT. Ao contabilizar esse tempo, eu testo a minha saída, se realmente ocorreu aquele tempo, se transcorreu o tempo. E se isso for verdadeiro, eu aciono a minha saída. Eu executo aquela lógica que está dentro do if. Tá ok? É um exemplo de uma implementação simples. Obviamente que a gente não utiliza dessa maneira tão simplória na prática, né? Mas
O objetivo nosso aqui é só entender o funcionamento do bloco temporizador, tá ok?